Amém. Que toda honra e que toda glória seja dada unicamente ao nosso Criador. Nós queremos convidar agora os irmãos que estão aqui presentes, você também que está em casa, em atitude de reverência, nós iremos falar com o nosso Deus. Vamos nos ajoelhar nesse momento para termos essa conversa íntima com o nosso Criador. Querido e amável Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador e nosso mantenedor. Merecedores como somos, nos encontramos mais uma vez na Tua presença. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Queremos, Senhor, cumprir com a missão que o Senhor designou a nós. E muitas vezes sentimos, Senhor, incapazes, insuficientes. Achamos, Senhor, que não temos o conhecimento o bastante e a espontaneidade, mas almejamos, Senhor, fazer o Teu trabalho. E é por isso, Senhor, que nos encontramos mais uma vez na Tua presença. Limpa todo o nosso coração, Senhor, que o eu, que é em nós, possa ser arrancado e que o Senhor possa, Senhor, fazer morada no nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a Te servir. Ensina-nos, Senhor, a Te amar e a colocar a Ti em primeiro lugar nas nossas vidas. A reconhecer que o Senhor é o único Deus doador da vida e que almeja, Senhor, nos alcançar para todo sempre. Perdoe-nos naquilo que nós temos falhado, Senhor, contra Ti e contra o nosso próximo. Ensina a cada dia a nós depor tudo o que somos em Tuas mãos. Ensina-nos a Te servir e a ser leais discípulos Teus. Nós Te pedimos, Senhor, não porque mereçamos, mas é porque confiamos no sangue que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém, Senhor. Amém. Continuando a nossa adoração ao nosso Deus, nós teremos agora uma linda mensagem musical com a Edriene e o Robson, diretamente do Rio Branco e de Salto do Céu. Somente Deus seja louvado, amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do
Amém. Boa noite, Brasil! Boa noite, você que nos acompanha através das ondas da internet e que nesse momento está separando um pequeno tempo da sua existência, da história da sua vida, para estar conosco através desta pregação, através deste culto. Deus seja louvado pela sua presença. Eu convido você a continuar conosco para nós podermos nessa noite meditar na palavra de Deus. Que o Gesley, ele disse que amanhã eu estaria aqui apresentando toda a programação para o final da semana de oração jovem. Mas eu não vi necessidade nenhuma. Eu achei essa equipe aqui bem animada. A galera aqui é 10/10, hein? A galera é top de linha mesmo. Deus seja louvado pelos jovens que se dispõem a atuar na obra de Deus, a trabalhar. E você que é jovem que me acompanha, Deus seja louvado pela sua vida, porque de alguma forma Ele quer te usar para trabalhar na obra dEle. Quero agradecer aqui a minha esposa Adriane e ao Robson, que cantaram essa mensagem musical que foi linda, não foi, igreja? Boa noite aos irmãos que estão aqui também, a igreja que está aqui presente. Um pequeno grupo de pessoas está aqui em Lambari do Oeste, no estado de Mato Grosso, adorando a Deus. Boa noite para você que nos acompanha e que está aqui conosco dando essa força. Porque eu vou dizer para vocês, estar aqui animando e falando aqui e incentivando é muito fácil. É fácil, irmãos. Mas na hora de abrir a palavra de Deus, dá aquele frio na barriga, viu? Eu digo isso sem nenhum temor, porque esses dias eu estava acompanhando uma semana de oração com o pastor Gilson Brito, que é orador do programa Voz da Profecia. Será que tem gabarito? Tem, né, irmãos? O cara tem gabarito, o cara é estudado. E ele disse, irmãos, todas as vezes dá aquele frio na barriga. Então, se um profissional, um ungido do Senhor, pastor, ele sente esse frio na barriga na hora de entrar na frente de uma câmera, quem sou eu para negar essa frieza toda no estômago, né? Essas borboletas que estão aqui. Então, na hora de abrir a palavra de Deus é diferente. Então, obrigado aos irmãos que estão aqui, vocês nos ajudam muito para a nossa concentração, para que a gente possa falar de uma maneira clara, contínua, né? E eu já gravei sermões sozinho em casa e realmente não é fácil. Com vocês aqui fica tudo muito mais claro, muito mais fácil para a gente, que já é acostumado em falar para o público, né? Agora, com esse momento de pandemia, nós temos um público distinto. Temos vocês aqui conosco, mas temos você que está nos acompanhando aí através dessa live, seja onde você estiver. A minha mãe, por exemplo, nesse momento está... Eu fico imaginando a minha mãe, ela mandou uma mensagem de WhatsApp para mim, diz que está lá no assentamento São Pedro, no município de Paranaíta. Ela falou, estamos pegando sinal aqui para acompanhar a live. Pegar sinal significa que ela está no morão de alguma mangueira, algum curral, né, trepada num palanque, lá de cerca, né, para tentar pegar o sinal da rede, para pegar os dados móveis para acompanhar. Então, pessoal do assentamento São Pedro, lá em Paranaíta, um abraço para você que nos acompanha também, e em qualquer lugar do Brasil onde essa mensagem chegar, louvado seja o nome de Deus e que o Espírito Santo possa realmente atuar. Mas nessa noite nós vamos falar sobre um assunto que realmente não é fácil, porque eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu sou brincalhão, eu gosto de brincar, eu gosto de estar sempre sorrindo, e hoje nós vamos falar sobre a morte. E não é fácil falar sobre a morte, porque uma palavra errada que eu disser aqui pode magoar você que está me assistindo aí, pode decepcionar você, ou você que está aqui sentado, porque a morte é algo muito delicado, porque ainda que nós tenhamos a esperança da volta de Jesus, a morte dói, não dói? É difícil. Poucos dias atrás, perdi a minha avó paterna, a avó Isaura, lá no estado do Paraná, na cidade de Santa Terezinha do Oeste. Faleceu, vítima de câncer, e foi tudo muito rápido. E a minha família, eles tiveram pouco tempo para assimilar uma despedida que a gente não sabe quanto tempo vai levar. Não sabemos quando Jesus vai voltar, quando tudo isso vai acabar, a história dessa terra.
Então eles tiveram pouco tempo para assimilar, para preparar a mente, né, o psicológico. E os médicos falaram: olha, aproveita porque, infelizmente, restam poucos momentos para a dona Isaura. E realmente assim foi. Pouco tempo depois do diagnóstico médico, a minha avó descansou. E foi muito difícil, né? Eu tive que tirar uma força que não existia em mim para fortalecer os meus tios, né, que estavam lá lidando em loco, né, com aquela situação. Então não é fácil isso, lidar com a morte. E hoje nós vamos falar sobre isso. E para mim não é fácil tratar sobre esse tema, porque eu sou amante da vida, eu amo viver. Então falar sobre um fim, ainda que não seja necessariamente um fim eterno para aquele que descansa com a esperança da ressurreição, é um espaço de tempo, né? Uma lacuna, é um lapso ali que dói muito. E eu convido você que está com a sua Bíblia na sua casa, você que está aqui na igreja com a sua Bíblia, seja a palavra de Deus, assim com folhas como eu gosto, ou seja você que é mais jovem, mais moderno, pelo seu tablet, smartphone, né, sua Bíblia digital, tem até aquela, eu esqueci o nome, o pastor que é moderno talvez vai lembrar, aquela enciclopédia digital onde você tem ali vários livros ali, né, e dentro de como se fosse um mini tablet ali, mas é só para leitura. Então, independentemente do meio que você está tendo aí para o acesso à leitura do livro sagrado, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11. Conforme a minha esposa e um dos meus melhores amigos cantaram aqui na mensagem inicial, nós vamos estar tratando sobre a ressurreição de Lázaro. A morte e ressurreição de Lázaro. Você deve ter percebido que durante essa série nós tratamos sobre pessoas, personagens que tiveram um reencontro com Jesus e como esse reencontro mudou a vida deles. Hoje nós vamos estudar como um reencontro com Jesus mudou completamente, não só mudou a vida, mas trouxe novamente a vida a esse personagem Lázaro, e também a transformação que ocorreu nas irmãs dele, Marta e Maria. Você gosta de cemitério? Alguém aqui gosta? Levante a mão, por favor. Dole 1, dole 2, dole 3. Uma irmã ali levantou, disse que gosta. É um caso meio incomum, não é? Talvez levantou na hora do nervosismo, né? Mas olha só, pouquíssimas pessoas gostam de cemitérios. Eu não sei você aí que está me acompanhando pela internet, mas não é um lugar agradável de se estar. O cemitério de Betânia, onde o cenário da história de Lázaro aconteceu, também não era diferente. Nada lá era bonito. Um ambiente totalmente sem vida, não havia árvores, não havia grama, não havia flores, nada disso. Havia pedras, muitas pedras. Porque cumprindo, como uma forma de cumprir aquela profecia, o veredito dado por Deus em Gênesis 3,19, tu és pó e ao pó tornarás, diferente de nós que levamos flores à sepultura, quando alguém querido morre, os judeus, eles levam pedras, e eles atiram terra para o alto, vocês já devem ter visto isso em filmes, eles ficam tacando terra para o alto, por quê? Tu és pó e ao pó tornarás. Um lugar totalmente desértico, árido, e sem vida. É num ambiente assim onde a história de Lázaro acontece. Mas quando eu estudo a história de Lázaro, e eu não tenho como fugir da questão do sofrimento humano, porque nós sabemos, você sabe disso, que Lázaro era amigo de Jesus. Mas não era um qualquer amigo, era um amigo íntimo. O texto deixa claro que havia um amor, um afeto na relação deles, algo muito especial. Então, como entender nessa história, como conseguir compreender por que Deus permite que seus filhos sofram? Essa é uma pergunta
que tem livros que trazem esse título. Por que existe o sofrimento? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Títulos de livros, temas de vídeos, temas de sermões. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, é uma incógnita para muitas pessoas. Porque um Deus de amor, um Deus bom, um Deus que nos ama, Deus não nos ama? Então por que Ele permite o sofrimento? Porque Ele permite o sofrimento especificamente com os seus filhos, pessoas que são fiéis a Ele. Por quê? Eu não quero resolver aqui nessa noite o problema do sofrimento, não me entendam isso, não quero cair na tolice de tentar fazer isso, porque eu sei que esse assunto é muito mais complexo do que eu consigo entender, do que eu consigo explicar para vocês. Mas eu quero aqui nessa noite trazer 3 razões que vão nos ajudar a entender um pouco por que Deus permite que seus filhos sofram. A primeira razão, porque Deus permite que os filhos dele sofram, é a seguinte: Ele permite porque Ele nunca disse que nós não passaríamos por esse sofrimento. Não está entre as promessas de Deus aos seus filhos que nós não sofreríamos. Muito pelo contrário. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na onde? Nas tribulações, na tribulação. Ou seja, Deus, Ele é o meu socorro na tribulação. Mas isso quer dizer que eu não vá passar por ela? Não. O salmista também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. O fato de Deus estar comigo significa que eu estou imune ao vale da sombra da morte? Também não. Muito pelo contrário. Quando eu vou para a Bíblia, o que eu vejo, o cenário que eu consigo contemplar, se eu vou para o Antigo Testamento, eu vejo Jó, que era um filho de Deus, fiel a Deus, sofrendo justamente porque era fiel a Deus. Quando eu vou para o Novo Testamento, isso é um relato apenas. Eu sei que se nós formos pesquisar, nós vamos ter muitos outros. Mas quando eu vou para o Novo Testamento, dentre muitos relatos, por exemplo, eu tenho João Batista. Que morte mais tola! Diferente de muitos que deram sua vida numa fogueira, na Reforma Protestante. Diferente de, por exemplo, Estevão, que também foi morto apedrejado em nome do Evangelho, e, diga-se de passagem, foi uma linda morte. Se é que tem um jeito bonito de se morrer, é sendo fiel a Deus, até as últimas circunstâncias. Vocês não concordam comigo? Você que me acompanha não concorda comigo? Se é que existe alguma beleza na morte, que seja sendo fiel a Deus até o fim. Mas João Batista, que morte tola, motivada pelo ego, pelo orgulho, a soberba de uma mulher totalmente desequilibrada, que pediu a cabeça dele. Ainda mais João Batista, que foi aquele que veio para anunciar a vinda do Messias, uma pessoa totalmente especial na história do Messias, na história de Jesus, que batizou o Filho de Deus. Então, olhar na Bíblia, quando eu vou até a Bíblia, eu não encontro Deus me prometendo que por eu ser fiel a Ele, eu não vou sofrer. Então essa é a primeira razão porque Deus permite. Porque Ele não disse que faria o contrário. Mas uma segunda razão que eu quero trazer para vocês é a seguinte. O verso 4 do capítulo 11 da história de João vem nos trazendo a seguinte passagem. Ao receber a notícia que Lázaro estava enfermo, né, não tinha morrido ainda, mas disse Jesus:
Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, essa passagem, ela me dá uma razão porque Deus permite o sofrimento. Muitas vezes, Deus permite o sofrimento para que o nome dele seja glorificado. Você quer um exemplo disso? Será que o nome de Deus foi glorificado quando Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha ardente? Será que foi? Com certeza, diante de Nabucodonosor e de todo o reino babilônico. É certo que eles não se queimaram, nem cheiro de fumaça se achou em suas roupas, mas pense na aflição, pense, de certa forma, na humilhação social, você ter que ser diferente de todo mundo. Enquanto todos se prostravam diante de uma estátua, havia ali 3 indivíduos que escolheram ser fiéis. Você acha mesmo que isso foi fácil para eles? Você acha mesmo que isso veio de uma motivação natural? Você faria isso? Você teria essa atitude? Então, quando muitas vezes nós sofremos, é para que o nome de Deus seja glorificado. Olha só para a história do Egito. As pragas caindo para todo lado, o povo sendo afligido com o faraó, aumentando, dobrando os serviços, não dando nem mais palha. Você quer libertar? Pois é, agora nem palha eu dou mais. Se vocês quiserem trabalhar, vão ter que trabalhar, vocês que vão colher a palha para fazer os tijolos, para continuar trabalhando. E as pragas caindo ali, e o povo, todo mundo com medo. De repente esse povo é libertado, eles vão, mas eles chegam num desafio ali, diante do Mar Vermelho, na frente o mar, do lado montanha, atrás o exército de Faraó. Será que foi fácil? Não. Mas será que quando aquele mar se abriu, e o povo passou, e depois quando o exército de Faraó estava no meio do mar, as águas se fecharam, será que o nome de Deus foi glorificado? Então essa é uma razão que a Bíblia nos apresenta, porque Deus permite o sofrimento, porque Deus permite especificamente que os seus filhos sofram, porque dessa forma o nome dele pode ser glorificado. E eu sei que você que me assiste, você que está sentado aí no sofá da sua casa, quando você olha para o seu passado, você consegue visualizar histórias semelhantes. Histórias de libertação, quando você tinha uma vida totalmente errada, mas de uma maneira miraculosa, Deus te libertou. E essa libertação serviu de testemunho para que o nome dele fosse glorificado. E hoje você testemunha isso para muitas pessoas. Talvez aqui na igreja tenha alguém que tem uma história parecida. Eu tenho uma história parecida. Histórias de libertação. E eu conto essas histórias às pessoas para a honra e glória do nome de Deus. E a terceira e última razão que eu trago a você, repetindo, não para resolver o problema do sofrimento, mas apenas para tentar de alguma forma, você que talvez está passando por um momento de perca, ou você que perdeu seu emprego, ou está passando pela dor da morte, ou de alguma forma está sofrendo muito, tentar trazer um pouco de esperança ao seu coração. A terceira razão é que, em muitas vezes, em muitos casos, com seus filhos, o sofrimento, Deus não é que Ele causa o sofrimento, mas Ele usa o sofrimento como um instrumento de salvação. Quantos de nós só paramos para prestar atenção no nosso Deus e no poder que Ele tem, depois que algo ruim acontece na nossa vida? Quantos de nós, quando tudo vai bem, nos esquecemos do nosso Criador? Sendo às vezes necessário uma tragédia,
sendo às vezes necessário um desastre para nos chacoalhar e dizer: ô meu filho, acorda para a vida, eu te amo, eu estou aqui, mas você não se atenta para isso, o mundo está sendo destruído e eu estou voltando, acorda, eu quero te levar para o céu, olha a sua volta, tudo está se desintegrando. Quantos de nós às vezes precisamos de um chacoalhão desses para parar, refletir e pensar assim: preciso dar um 180 graus na minha vida, mudar a minha história e voltar para o meu Deus. Repito, isso não resolve o problema. Sabe por quê? Eu quero que você entenda uma coisa. Ainda que você tenha esperança, ainda que você tenha a certeza de que um dia Jesus vai voltar, ainda que você tenha a certeza de que um dia a morte não vai mais existir, olha comigo que João capítulo 11, verso 24, diz, João capítulo 11, verso 24. Então Marta, ela estava sofrendo muito. Jesus demorou 4 dias para ir até onde estava o seu amigo, e ele acabou morrendo nesse período de tempo. Quando ele chegou, Lázaro já tinha até sido sepultado, e todos estavam participando ali da cerimônia fúnebre, chorando pela morte de Lázaro. Então Marta, ela correu até Jesus e falou com o mestre, falou: Senhor, se você tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido, aquele que você ama não teria morrido. E olha só o que diz aqui, Jesus deu a certeza de que Lázaro iria ressurgir, e no verso 24 ela diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Vocês conseguem entender a esperança que essa mulher tinha? Ela tinha esperança, ela não tinha dúvidas de que na ressurreição do último dia, Lázaro estaria ressuscitado. Só que existe um porém. Se ela tinha essa esperança, por que ela estava chorando tanto? Será que essa esperança era falsa? Não. O que a gente tem que entender é que a certeza do amanhecer, grava isso, ungido, abençoado, que está me assistindo aí e está sofrendo, talvez você está sentindo a dor e não entende esse processo. Tia Terezinha, tia Maria, tia Zelinda, tia Rita, gravem isso, vocês que estão aqui, você que me assiste. A certeza do amanhecer não diminui as trevas da noite. A escuridão é a mesma. O fato de você saber que vai amanhecer não diminui a escuridão. Meu irmão, o fato de você saber que Jesus está voltando e que um dia a morte não vai mais existir, não diminui a dor que ela causa. A gente ainda sofre, a gente ainda sente a dor. E a pancada, infelizmente, é grande. Quantas pessoas demoram muito tempo, mas tempo mesmo, para superar o luto, superar a perda. A morte, ela é tão difícil de aceitar, que quando eu vou lá para o verso, olha, vá lá comigo, João capítulo 11, verso 33. Jesus, ele chega, seu amigo estava morto, Marta e Maria, que também eram suas amigas, estavam chorando,
muitas outras pessoas chorando. Jesus, ele chega, olha, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Então Jesus foi. Verso 35, Jesus chorou. Um verso tão pequeno, mas tão cheio de emoção, tão cheio de sentido. Sabe por que Jesus chorou? Jesus chorou porque Ele não nos criou para morrer. Quando Jesus estava, o Cordeiro de Deus, que estava preparado desde a fundação do mundo, quando Jesus nos cria, quando Deus nos cria, não era projeto do Todo-Poderoso que a raça humana morresse. A ideia é que ela fosse livre, tivesse o livre-arbítrio, mas que vivesse eternamente. Então, quando Jesus chega e vê pessoas que Ele amava sofrendo pelos efeitos do pecado, e vendo que Ele não havia criado aqueles seres humanos para isso, Ele chorou. Sabe, você que está sofrendo pela dor da perca, talvez você perdeu alguém que você ama, e você não conseguiu superar isso ainda, e você chora todos os dias, porque aquela pessoa que você amava morreu, desceu à sepultura. Entenda, Jesus chora com você. Jesus entende o sofrimento de cada um de nós. Ele sabe o que se passa no meu e no seu coração. E Ele consegue, sabe por quê? Porque Ele te conhece. Ele consegue sentir a sua dor. E quando Ele sente a sua dor, Ele toma a dor que é sua para Ele. Ele se dói por você e Ele sofre por você. E do mesmo jeito que Ele morreu por você, Ele chora junto com você. Ele chora as suas lágrimas, porque Ele não nos criou para isso. Só que é claro que naquele ambiente, nem tudo eram flores, nem tudo era emoção. O diabo estava trabalhando ali. E algumas pessoas naquele meio estavam ali criticando Jesus. Nós vemos isso lá no verso 37. Não vamos ler aqui, mas lá no verso 37 está sendo claro que algumas pessoas começaram o burburinho, né? Nossa, eles eram tão amigos, por que será que ele não salvou ele fez tanta gente ver, fez cegos enxergar, pessoas que eram aleijadas andarem, curou tanta gente que ele nem conhecia. Agora esse aqui era um amigo íntimo, por que esse aqui ele não curou? Por que ele não deu uma prioridade? Quantas vezes na sua vida você não está passando pelo sofrimento e o mundo lá fora olha para você e fala assim: nossa, mas não é crente? Não é um servo de Deus? Por que será que esse tão fiel Deus, por que será que Deus permitiu que isso acontecesse com ele? Ah, será que não tem nenhum pecado oculto aí? Será que essa fidelidade não é tudo uma fachada? E como se não bastasse, como se nós não tivéssemos que lidar, como se você não tivesse que lidar com a dor do sofrimento, você ainda tem que lidar com a corrupção e a injustiça do olhar humano. E Jesus teve que lidar com isso. Mas olha só, Ele soube lidar e lidou da maneira mais profunda possível. Porque no verso 39,
do capítulo 11, Jesus, ele vai até o local onde Lázaro estava e ele diz: tirem a pedra. E as pessoas ficaram boquiabertas e elas disseram: tá louco. Com certeza ele não está regulando bem. O cara está morto, já está até com um mau cheiro, está em decomposição. E ele quer que a gente retire a pedra. Sabe, meus irmãos, e você que me acompanha pelo Facebook do Pastor Chamba, às vezes é muito mais fácil remover a pedra da sepultura do que remover as pedras dos preconceitos dos corações humanos. Essa que é a verdade. Às vezes é muito mais fácil tirar uma pedra da sepultura, e não era uma pedra qualquer, não era uma pedra pequena. É muito mais fácil fazer isso do que tirar a pedra da incredulidade que habita no coração da humanidade. Pois bem, tiraram a pedra. E pense você naquela cena e naquele odor, não é? Quando você pinta a sua casa, você pinta a casa, ou passa algum detetizador na sua casa aí para matar os insetos, e você fecha ela e sai. Pinta a sua casa e deixa ela fechada. Quando você volta, você abre as portas, não tem um odor de tinta? Ou você passa um inseticida, se você deixar fechado, quando você volta, está com aquele odor. É necessário deixar a casa ventilar para que o odor saia, não é? Imagina você, aquela gruta, aquela caverna fechada, a hora que eles tiraram a pedra, meu amigo, até Gambá saiu correndo, com respeito à história toda, né? E isso reforçou a incredulidade. E foi justamente por isso que Jesus orou assim. Ele disse essas palavras: levantando os olhos, verso 41, para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, você que está aqui comigo, o texto diz: e tendo dito isso, cochichou em baixa voz. Não? Como é que diz? Clamou em alta voz. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Sabe por quê? Porque ele queria que todo mundo escutasse. Ele queria que os demônios tremessem nesse momento, porque quem estava ali era o autor da vida. Quem estava ali era o Senhor da vida. Era Ele que estava ali, e Ele queria que todos, humanos e demônios, entendessem que quem mandava naquela parada ali era Ele. Então Ele gritou: Lázaro, sai para fora. E não foi uma palavra opcional, uma frase opcional, foi uma ordem. O autor da vida ordenou. Sabe, embora a morte seja algo doloroso, embora a morte seja algo difícil de entender, nenhuma placa de pedra é suficiente para permanecer intacta diante da voz do nosso Salvador. Por mais grande que ela seja, nenhuma placa de pedra é suficiente para ficar definitivamente integral diante da voz do Mestre. Nenhuma morte é triste demais
que não possa ser solucionada pelo autor da vida. Existe esperança para aquele que crê. Existe esperança para o povo de Deus. Existe a esperança. Porque com Jesus, o cheiro de morte se torna cheiro de vida. E a história termina dizendo que ressuscitou aquele que estivera morto. E ele saiu da sepultura. Ele voltou a viver. Você está sofrendo pela morte de alguém que você ama? Você não superou esse luto ainda? Você se revoltou com Deus por causa disso? Entenda, meu irmão, a morte não dura para sempre. Mas a vida eterna que Cristo nos promete, essa sim, dura para sempre. Mas eu não poderia terminar esse sermão, estamos numa semana jovem, e eu não poderia finalizar esse sermão dessa noite falando apenas desse tipo de morte. Existe uma morte que de certa forma é muito pior que a morte física. É a morte espiritual. E nesse momento eu quero falar para você. Você mesmo. Eu vou pedir para alguém ficar aqui na câmera bem antenado, porque eu quero chegar mais perto. Eu quero conversar com você. Você. Você que está sentado aí, revoltado com Deus. Você que não estuda mais a Bíblia. Você mesmo. Você que não ora mais. Você que acha que a sua vida está boa desse jeito, que está tudo bem, vamos empurrando com a barriga, né? Você que está se sentindo um lixo por dentro, morto espiritualmente, eu quero falar com você. Infelizmente, você está morto espiritualmente. Isso. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você talvez está dizendo: Homero, me conta uma novidade. Se tem uma verdade que eu sei, é que eu estou morto espiritualmente. Ah, meu amado, mas tenha esperança. Porque existe ressurreição espiritual também. E nessa noite eu falo com vocês que estão aqui, e eu falo com você que me assiste. Hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia de salvação, hoje é o dia, jovem, de você que não vai mais na igreja, de você que abandonou a fé, de você que está aí fazendo tatuagem e sabe da mensagem do Evangelho, você que está perdendo tempo, sentado nesse meio-fio, sem fazer nada da vida, sendo que tem uma mensagem do Advento a ser levada a toda a nação, tribo, língua e povo, você que já foi desbravador e sabe da responsabilidade, o peso que o lenço amarelo tem no seu pescoço, você que já participou da missão Caleb e sabe o peso que essa armadura aqui que eu estou vestindo traz sobre você, a responsabilidade de conhecer a verdade e o dever de compartilhar isso. É com você que eu quero falar. Você que sabe de tudo isso, mas não está fazendo nada. Você que fica aí, se liga, mano, você que fica aí jogando Free Fire, nessa vidinha medíocre, é com você que eu quero falar. Jesus está voltando. É hora de ressuscitar, é hora de fazer um pacto com Deus. É hora desse coração de pedra que você tem se tornar um coração de carne. É hora de começar de novo. É hora de se entregar. O meu amigo Lucas, ele tem uma mensagem para falar ao seu coração. E do mesmo jeito que Jesus ressuscitou Lázaro, que você possa, e Lázaro teve a chance de começar de novo, que você que está morto espiritualmente, possa ter a chance de começar de novo também, possa ressuscitar
espiritualmente. O Lucas Ítalo, de Rio Branco, irá cantar. E durante essa canção eu quero que você preste atenção no chamado de Deus para você. Ele te chama. Deixe Jesus falar contigo através do Espírito Santo. E aí, galera do distrito de Curvelândia, uma boa noite a todos vocês. Prazer imenso estar aqui com vocês, participando, louvando a Deus. Espero que a mensagem venha tocar o coração de vocês e que Deus venha estar abençoando cada dia mais e mais todos os que estão ouvindo, os que estão participando, e que essa música possa falar ao coração de vocês e que nós possamos deixar o Senhor todos os dias começar em nossa vida, começar de novo, começar sempre, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus, Ele vai nos acompanhar por onde a gente for. Não tenha medo, não tenha medo. Com o Senhor, com Jesus, a gente pode ir para qualquer lugar. Deus abençoe a todos e que Deus seja louvado com essa mensagem musical. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao teu coração, clamou por teu nome e você atendeu. Se algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor, o Santo Espírito está aqui, te abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar.
Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Sentiu o Espírito Santo falando com você? Meu irmão, não desista. Esse é o momento de você fazer um pacto com Deus. Cristo está te chamando. A seara é grande, mas os trabalhadores, eles são tão poucos. E você tem tantos talentos, mas você decidiu sepultar isso dentro do seu coração. Hoje é o dia de ressuscitar. Hoje é o dia de voltar para a igreja. Hoje é o dia de voltar para os caminhos de Deus. O amor de Deus, Ele vai te amparar. O amor dEle revelado em sua palavra, Ele vai demonstrar para você os atos, as atitudes, os caminhos que você tem que tomar. Chega, acabaram-se as férias, é hora de trabalhar. Cristo te chama. E eu quero, nessa noite, orar com você. Eu coloquei nos meus comentários o meu WhatsApp. Se você precisar que eu ore com você, eu oro com você por uma videochamada. Se você precisar de apoio do Ministério Jovem do Distrito de Curvelândia, coloque aí, preciso de ajuda. Pode mandar no meu WhatsApp, pode mandar nos comentários do Facebook. Pode entrar em contato com a gente. Nós estamos aqui para te apoiar. Nós estamos aqui para dizer para você que Cristo te ama e Ele quer muito você de volta nos braços dEle. Eu vou orar por você nesse momento e que o Espírito Santo possa estar mais uma vez tocando o seu coração. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nesse momento, Cristo Jesus, eu oro por essa pessoa que está assistindo a essa programação e por alguma razão ela sente um vazio dentro dela que ela não consegue explicar. Eu oro por esse jovem que um dia cantava na igreja, essa jovem que cantava, que pregava, mas agora tem sua vida na promiscuidade, que está totalmente desligada do caminho da fé, que sabe que Jesus vai voltar, mas não toma uma atitude em relação a isso. Eu oro em favor dessas pessoas, que o seu Santo Espírito possa estar fortalecendo a fé dessas pessoas que estão se sentindo mortas espiritualmente. Eu oro por aqueles que perderam pessoas que amam e que estão sofrendo a dor do luto, que para todos nós, que para toda a raça humana, que para todos aqueles que estão assistindo esse sermão, essa programação nessa noite, que o Senhor possa dar a certeza, a esperança de que o Senhor está voltando. E que a volta de Jesus possa fortalecer a vida dessas pessoas, para que elas se entreguem completamente a Ti e possam dizer no íntimo do seu ser: hoje é tudo por Ele, hoje é tudo por Jesus. É por essas pessoas que eu oro, para que o Senhor trabalhe na vida delas de uma maneira muito pessoal. E eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém, varão, amém, ungido, amém, povo de Deus. Glória a Deus, porque o Espírito Santo trabalhou hoje. Amém, igreja? Amém. Então fala um aleluia bem forte aí. Amém. Deus trabalhou e Deus trabalha na vida do pecador, na vida do ser humano. Eu sou um deles, você também é. Cristo está aqui para nos salvar. Mas antes da gente finalizar a programação dessa noite, nós temos um sorteio muito especial e eu já estou com ele aqui. São dois brindes que nós estaremos sorteando. Eu gostaria de convidar a Abel para que estivesse vindo aqui, para nós podermos fazer o sorteio. Então estarei mandando aqui, olha, de novo, fazendo um merchan aqui para você. Aqui nós temos um DVD ao vivo da Joyce Carnassale. Essa aqui é profissional, é cantora do Novo Tempo. São 8 músicas muito bem planejadas e que Deus continue falando ao seu coração, você que vai ganhar esse brinde, que Deus possa usar essa música para falar ao seu coração. Nós temos aqui também um livro de Ellen White, A Grande Controvérsia. Para você que, mas que livro é esse? Nunca ouvi falar. Muito bem, esse livro ele é produzido pelo Instituto de Agricultura e Evangelismo. É um instituto à parte, que produziu esse livro, que é o Grande Conflito, traduzido diretamente da versão em inglês.
ok? Então ele tem uma versão mais tradicional do livro de Ellen White. Aqueles que têm o Grande Conflito bem antigão, não tem aquelas primeiras versões do Grande Conflito de Ellen White. Hoje nós temos pela Casa Publicadora versões mais modernas, com a linguagem mais jovem, né, condensada. Esse aqui é mais tradicional, para você que é raiz, né, que gosta daquela coisa lá do fundo do baú mesmo e gosta disso. Eu gosto disso, né? Esse é o Grande Conflito para você que é raiz. Fechou? Então vamos lá, vamos sortear. Vamos começar então com o Grande Conflito, já está aqui na minha mão. Vai lá, Abel, que o Espírito Santo te use aí, viu? Vamos ver, o Grande Conflito, quem vai ser o ganhador? Ó, pelo apelido eu conheço. Você conhece? Deixa eu ver. Eita, cara, o Juan tem uma letra bonita, hein? Eu quero ver quando chegar na minha aí. Você vai precisar... Não é não? Não é do Juan? Mas quando chegar na minha, você vai precisar... o pastor vai ter que vir aqui orar para você interpretar a profecia aí. Pode falar aí, a ganhadora... Começa aí, vamos dar um suspense aí. Da onde que é? É bem longe, hein? É longe mesmo, essa aí é longe, hein? Rapaz... Vai lá, quem é a ganhadora do livro, a pessoa, né? A ganhadora do livro A Grande Controvérsia. Olha, pelo apelido, é uma pessoa que a gente bem conhece. Aqui está o nome Irmã Fia. Eu acredito que seja a irmã lá do Rio Branco. É isso, Ero? Isso mesmo, é a irmã Fia, a irmã Maria Aparecida Dias, lá de Rio Branco. Você ganhou o livro A Grande Controvérsia. Tá ok? Estão falando aí que você gosta da linguagem mais tradicional. Se você entender que estão te chamando de velha, fale com o Juan. A culpa é dele, filho da Bel, tá? Depois você não tem nada a ver com isso. Beleza, minha irmã? Você é muito amada. A Fia foi uma das que não estavam conseguindo comentar pelo Facebook. Por alguma razão ou outra, ela não conseguiu. E ela falou, eu quero o meu brinde no WhatsApp, e o nome dela foi incluso ali no sorteio. Fia, você ganhou, parabéns, Deus seja louvado. Agora vamos aqui para Joyce Carnassale, o DVD dela, mistura isso aí, e vamos ver quem foi o abençoado que vai estar ganhando este DVD. Ó, vou dar uma dica, hein? É lá de Sinop. Quem será? Estou muito ansiosa para conhecer essa pessoa. Espero que ela congregue com a gente logo, logo aqui para nos ajudar. Daniela Schneider. Olha só, rapaz, é a noiva do Gesley. Ele tá vermelho ali que nem um pimentão por trás das câmeras ali. O Gesley é um pouco tímido. Daniela, você ganhou. Parabéns, ok? Eu sei que você canta. Já vi na internet aí alguns duetos perfeitos. Você com o seu noivo aí, viu? Então, que Deus te abençoe. Tem a sua cara esse presente aqui, tá? Vamos estar vendo a melhor forma de estar fazendo esse brinde chegar até você aí em Sinop. Se você quiser adiantar o casamento, ele vai estar esperando você aqui também na casa do seu futuro esposo. Tá ok? Meus irmãos, ficamos por aqui. Deus te abençoe. Você fica agora com as nossas orações e a certeza de que amanhã estamos de volta para a finalização dessa linda programação. Às 7h15 da noite temos mais um encontro aqui e eu espero por você.